Graça e paz, amados, tudo bom? Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque a sua misericórdia se renovou neste dia maravilhoso que nós estamos aqui juntos para cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que te fez de modo tão extraordinário. Eu tenho há vários meses que eu tenho meditado, eu tenho falado, papai, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Porque quando você começa a olhar para a criação, você começa a olhar para a grandeza da criação, você começa a perceber os mínimos detalhes da criação. Uau, essa criação volta respondendo o autor dela mesma. Meu Deus, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais. A criação fala por si mesmo a obra do seu Criador. Então, quando você começa a perceber, a entender essa tudo feito de um modo tão perfeito, tão na excelência do nosso Pai, você fica assim, uau, meu Pai, e foi Ele que me fez. Queridos, por isso que Romanos fala que é indesculpável ao homem não crer na grandeza que existe um Criador, que tem um Criador que fez todas as coisas, porque a própria criação, como que já falamos, revela a grandeza do nosso Pai. E eu fico maravilhada, eu estava lendo um livro e ele falando da grandeza do universo, uma estrela dista da outra, a imensidão da distância de uma estrela da outra, dessa grandeza do Sol, de cada astro, de cada estrela, tudo refletindo o Criador. A cada estrela, o papai, a palavra diz que ele chama cada estrela por seu nome. Olha o que fala aqui na palavra em Isaías 40. Ele fala assim: ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança, as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito Eterno, instruiu-lhes com os seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Amado, coisa mais linda é essa? A criação. Eu estava lendo no livro, diz que uma estrela dista da outra de 53 mil quilômetros de distância uma da outra. E aí imagina a grandeza do nosso Deus. E a palavra diz que Ele está sobre o universo. Agora, o porquê que nós estamos falando isso? Esse Deus maravilhoso, quando a gente vai lá em Gênesis, vê o começo de todas as coisas. Ele fez todas as coisas tão perfeitas. E nessa perfeição, ele escolheu a Terra, o planeta Terra, um minúsculo planeta, para que a grandeza dele fosse manifesta. E nesse minúsculo planeta, ele me fez e ele te fez. E ele fez tudo isso em função da sua criação. Agora eu te pergunto, meu amado, eu te pergunto, minha irmã querida, será que o
Criador de todas as coisas. Esse Criador que te fez de um modo tão maravilhoso. Ele não vai cuidar da coroa da criação dele, que sou eu e você? A palavra diz lá no Salmo 139 que ele nos fez de modo extraordinário. Ele nos fez de modo extraordinário. Que coisa mais linda é essa? Que cuidado extremo. Romanos 8 diz: ele que nos deu Jesus Cristo não nos dará todas as coisas com Cristo? Ele não nos dará todas as coisas? Eu pergunto para você e para mim, para quê? Para que Deus vai segurar as bênçãos se Ele é o doador e se Ele que nos fez e que nos criou? Por isso, neste dia, eu quero falar para você, amados, que Deus quer querendo nos levar a uma dimensão maior de entendimento dele, de entendimento dessa criação, de entendimento de quem ele é. Você olha e você vê nesse universo tão perfeito. E é esse perfeito que te fez de modo perfeito. Se ele é perfeito, ele te fez de modo perfeito. Aí você pode me perguntar, Fafá, mas nada está acontecendo tão perfeito como é o meu pai. Pois essa é a graça de todas as coisas. Por quê? Porque nós já temos falado, no pecado, a desarmonia entrou. Toda a desarmonia entrou. E o diabo tem cegado o entendimento para que nós não possamos perceber a grandeza do Evangelho, a glória do Evangelho. Agora, tudo isso que tem te faltado, tudo isso que você não tem vivido, essa grandeza do Pai, hoje, a cada dia, se você está lendo a palavra dele, a cada dia você vai deparar com um amor tão grande, com um amor tão perfeito, que ele não vai permitir que você que tem buscado, ele não vai permitir que você viva na ignorância. Por isso, queridos, é uma nova vida, é uma nova dimensão, é uma nova atitude, é uma nova vida que ele nos chama a viver. Ele é maior que tudo isso. Ele é maior que qualquer situação. Ele quer que verdadeiramente você coloque os olhos na grandeza dele. E colocando os olhos na grandeza dele, você vai poder entender que o meu Pai, o meu Criador, ele cuida muito bem de mim. Eu fico maravilhada com o Senhor, porque ele fala assim, lá em Êxodo, quando Moisés pediu para ver a glória, a face de Deus, Deus falou com Moisés assim: Moisés, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Então eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou passar e você vai ver o resultado da minha glória, que é o compassivo, um coração misericordioso, um coração longânimo. Então, o Moisés provou daquilo que Deus é, da grandeza dele, mas não poderia ver a face dele, porque se Moisés visse a face de Deus, ele morreria. Olha o cuidado de Deus. Lá em Êxodo 19, quando Deus vai manifestar lá no Monte Sinai, ele fala para Moisés, Moisés, fala para o povo se purificar, fala para o povo se purificar, porque se não purificar vão morrer. Por que vai morrer? Porque a grandeza, a beleza de Deus, a sua insondável grandeza, se fosse manifesta como ele é, nós morreríamos.
Por isso ele nos manda, ele com esse cuidado todo, ele fala: purificai-vos, purificai-vos, purificai-vos. Mas o homem nunca poderia purificar por si mesmo para chegar na presença de Deus. Para isso ele nos deu Jesus Cristo, ele nos deu o seu amado Filho, ele nos deu a sua justiça para que em Cristo Jesus, eu e você pudéssemos chegar na presença dele, contemplar a sua grandeza. E Paulo diz lá em Coríntios que nós contemplamos como no espelho a grandeza de Deus. E essa grandeza, a cada momento, a cada dia, vai refletindo em nós. A palavra, e quem que é o espelho? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho. E ele, refletindo aqui pelo Espírito Santo, essa luz vai me envolvendo e eu vou ficando cada vez mais me achegando à sua grandeza. E eu vou cada vez mais parecendo com ele. Amados, eu li num livro onde C.S. Lewis diz assim: o indiscutível. Ele estava falando dessa grandeza de Deus, dessa magnitude de Deus. Ele estava falando que são o indescritível e o indiscutível. São duas naturezas de Deus que o impede de usá-las, de manifestar. Porque se ele manifestasse como ele é, sobrepunha ao nosso livre-arbítrio. Por isso que ele não pode nos arrebatar como ele é, mas ele só pode nos cortejar. E como que ele nos corteja? A cada momento que nós vamos buscando, a cada momento que nós vamos o conhecendo, a cada momento que nós vamos expondo à luz da sua palavra, nós vamos chegando cada vez mais perto dele. E cada vez mais perto dele, ele vai se manifestando gradativamente nas nossas vidas. Porque se ele manifestasse como ele é, nós não suportaríamos. E eu fico pensando como João, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Daniel ficou uma semana de cama. João foi quando manifestou, quando Jesus estava revelando a ele os últimos dias. Ele disse que ele caiu como morto. E eu creio, queridos, que isso era o mínimo da grandeza de Deus, o mínimo da glória dele eles experimentaram. E eu falo para o Pai: Pai, o Senhor sabe o que a minha natureza carnal aguenta com a manifestação da sua glória, mas eu quero prosseguir em te conhecer cada dia mais, cada momento. Então, o que eu quero dizer para vocês neste vídeo hoje, amados, que o Criador de todo o universo, ele fez tudo isso por causa de você. Ele não cuidará de você? Ele não te dará todas as coisas em Cristo Jesus? Sabemos que com a história do homem houve uma queda, e nessa queda houve uma desarmonia. Começamos a olhar por coisas, viver pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, mas Deus não permitindo que nós, a coroa da sua criação, vivêssemos no engano do diabo, ele proveu grande salvação em Cristo Jesus. E hoje, quando você encontra com Jesus Cristo e rende a sua vida a ele, você vai entender que amor tão grande é esse. E é este amor que eu quero dizer, ele te deu toda a provisão necessária para viver e viver muito bem, livre de medos, livres
da miséria, livre de enfermidades, livre de qualquer coisa que assola o mundo. Oh, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. Por isso eu quero te incentivar neste dia a prosseguirem conhecê-lo. Em vez de fixar os seus olhos nas coisas que ainda você precisa, que você acha que precisa, começa a fixar os seus olhos na grandeza do seu Pai. E aí sim, você vai poder descansar à sombra do Altíssimo, à sombra do El Shaddai. Você vai poder escutar da voz, da boca do Senhor, através do Espírito Santo. Você vai poder escutar: filha, não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Se você está em mim e a minha palavra está em você, nada poderá te abalar. Mesmo que venha ventos e tempestades, você está guardada em mim, você está guardado em mim. O Criador de todas as coisas é o seu Pai, o meu Pai. E Ele cuida muito bem de cada um de nós. Aleluia. Papai, eu quero te agradecer, porque podemos falar, podemos expressar, a criação mostra, revela a sua grandeza. E nós, como filhos, pelo Espírito Santo, neste dia voltamos os nossos olhos para o Senhor, porque sabemos que o Senhor tem muito mais a dar a cada um de nós. Amado Espírito Santo, amado amigo, companheiro, Deus Emanuel conosco, nos leva assim a cada dia na exposição da sua palavra, nos leva assim a uma dimensão maior de entendimento de quem tu és, quem tu és, quem tu és. Oh Deus, Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Deus é lindo. E se você foi edificado nesta palavra, se essa palavra te incentivou a buscar cada vez mais a face do nosso Senhor, partilhe, dê o seu like e faça correr essa palavra velozmente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até mais ao próximo vídeo. Amém? Deus é bom.